Sextou, galera, como vocês sabem, sexta-feira é dia da gente vir aqui com o nosso resumo semanal, tudo o que aconteceu nessa semana do Atlético, todas as informações que a Threads traz para vocês. Durante a semana a gente vai relembrar aqui de uma forma rápida, fácil, para que você fique muito bem informado, de forma, simples aí, nem que você precisa rever todos os vídeos, mas fica ligadinho, tá? Porque a semana inteira tem muito conteúdo, 2026 promete ter mais conteúdo aqui na Threads. É informação sobre o Atlético para você o tempo inteiro e aqui você vai achar a melhor cobertura sobre o Furacão. Então bora começar o nosso resumo. Vou começar atualizando vocês sobre situações de jogadores, que a gente trouxe essa semana, principalmente sobre os emprestados. A gente tem o radar dos emprestados que é para atualizar vocês aí sobre os jogadores, tanto que o Atlético emprestou quanto o que vieram emprestados ao Furacão, E hoje a gente vai falar sobre dois exclusivamente aqui que estão emprestados. O primeiro é o Matheus Gamarra, que está emprestado ao Cruzeiro, não está indo muito bem por lá, está 5 meses sem jogar e deve retornar então ao Furacão no final dessa temporada. E é lógico, que é o temor de muitas, tanto da torcida, mas também da diretoria que vê, os erros que ele acabou cometendo, vê que sendo emprestado para outro time também não rendeu lá. Então o futuro dele para 2026 começa a ser incerto. Será que ele vai ficar no Atlético? Ou será que o Atlético vai buscar aí a opção de emprestá-lo de novo ou tentar negociar ele nessa janela? Então são opções aí que o Atlético já avalia internamente sobre o que fazer com o jogador. E outro que está emprestado também deve retornar ao Furacão já no final do ano é o lateral Dudu, que está no Atlético Goianiense. Não é novidade para ninguém, mas também acabou não conseguindo se destacar muito lá. Também teve lesões. Dudu, que liderava até antes do Esquivel, ia começar a se machucar de novo também, as lesões no Atlético nesse ano, e no Atlético Goianiense não foi diferente. Então também é outra situação aí que o Atlético se vê o que vai fazer com o jogador, já que o contrato dele com o Furacão vai até dezembro de 2026. Vai retornar, essa questão médica dele preocupa, enfim, também é outro jogador aí que o Atlético vai ter que achar destino nessa janela de transferência. E o outro nome é o de Odair Helmas, talvez, Isso aqui é contraditório, tem gente que vai concordar, tem gente que não vai discordar, mas o Atlético quer a permanência do treinador para 2026, tá? Internamente dentro do clube, ele é visto com muitos bons olhos. O contrato dele vai até maio de 2026 e o Atlético já analisa, então, a possibilidade de renovar antes do prazo que é necessário para renovação. O Atlético entende, que o Odair foi muito responsável por aumentar a moral desse time, por conseguir fazer com que esse time conseguisse lutar de novo pelo acesso para a Série A, entende que os escorregões, mesmo dentro do trabalho do Odair, aconteceram mais por conta das peças, por erros individuais dos jogadores, do que um trabalho do treinador, e ainda avaliou muito bem também o trabalho de Odair Helman durante a janela, Ele que trouxe Diego Mendonça, Kevin Viveiros, contribuiu muito, então, para a contratação dos jogadores na janela. O Atlético viu isso com muito bons olhos e quer que o Odair faça parte da reformulação para 2026, tanto como técnico quanto trabalhando ali junto, com o staff, com todo mundo que vai fazer a janela de transferências do Atlético. A esperança que não seja difícil nessa renovação, claro que podem aparecer propostas aí para o capítulo final do ano, principalmente se o Atlético conseguiu acesso para a Série A, mas ele mesmo já falou, em outra entrevista, que se fosse da diretoria do Atlético, renovaria com ele por mais 2 anos. Ele está gostando muito aqui da cidade, a família bem adaptada, mas enfim, a gente sabe como são negócios no futebol, aguardar isso, esse bom relacionamento que ele está tendo dentro do clube, vai sair em vantagem também dele poder ganhar, essa confiança de pegar um projeto desde o início e iniciar então 2026 com o Atlético. E atualizações sobre o Isaac, que segue no departamento médico, ele que teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, mesmo, mais ou menos aí a mesma lesão que o Renan Peixoto teve, só que o Isaac foi muito mais grave, retirou ele desta temporada. Ele vem agora em reta final, dessa recuperação. O Atlético prevê que ele comece a voltar a treinar com bola em 2 semanas. Ele, por enquanto, continua ali fazendo exercícios físicos, reforçando, a parte muscular. E em breve, então, deve retornar aos treinos, mas o Atlético não vai colocar ele em campo para disputar partidas, O Atlético quer que essa recuperação seja feita sem pressa, até por conta de todas as lesões que teve esse ano. Inclusive a lesão do Esquivel acabou assustando, voltou ali, mal conseguiu atuar por 2 minutos, 3 minutos, sentiu de novo, fica fora da temporada. O Atlético quer agir, então, com mais cautela na recuperação do Isaac, assim como fez na recuperação do Julimar. Lembrando que a última partida do Isaac foi no dia 16 de agosto contra o Cuiabá, e o Atlético prevê, então, deixar o atleta 100% para iniciar a temporada de 2026, que, gente, quando, eu vou falar que não sei, mas quando o Atlético subir para a Série A
tende a começar mais cedo agora com as mudanças do calendário já em janeiro, né? Então, importante deixar ele pronto para o início da próxima temporada. Notícia fora de campo que a gente trouxe essa semana aí também é um novo julgamento do Atlético no STJD. O Atlético já passou aí por pelo menos 2 processos que existiram, agora tá aí esse terceiro a ser julgado na segunda-feira por conta daquela invasão de campo do torcedor que foi abraçar o Hugo Souza contra o Corinthians, né? Enfim, tentativa de agressão ali, invasão de campo. E o Atlético quer usar, lógico, para sua defesa, que o torcedor foi imediatamente ali segurado, levado pelos seguranças até a DEMAF, onde ele foi identificado, foi autuado, compareceu na DEMAF depois para prestar depoimento, né? Sofreu aí todas as sanções, não pode frequentar o estádio, enfim, por ter invadido, mandou o famoso desculpa, tava doidão, né? Falou que tava embriagado. Enfim, depois de toda essa cena, então, o Atlético, lógico, foi denunciado e agora vai ser julgado, então, pelo STJD, mas por conta dessa identificação, tá? Que o código prevê, inclusive, que pode ajudar o clube a não sofrer punição por conta disso, porque conseguiu identificar o jogador. Mas, enfim, o processo acontece na segunda e, lógico, o Atlético corre o risco daquelas mesmas punições, né? Uma multa de 100 a 100 mil reais e a perda de campo de 1 a 10 jogos. A gente vai aguardar aí qual seja o resultado, mas a defesa do Atlético está bem confiante, né? Por conta de ter conseguido, de certa forma, conter o torcedor antes que coisa pior acontecesse e identificá-lo também. E o número legal que a gente trouxe aí foi a importância de Carlos Terán na melhora defensiva do Atlético. Ele que estreou contra o Novo Horizontino, que né, foi 2-1 lá a partida, e desde então, aqui só para ler os números para vocês, são 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota com Carlos Terán em campo. O Atlético, inclusive, parou de sofrer tantos gols de bolas aéreas quando o zagueiro está em campo, então são números muito bons, né? Carlos Terán realmente fez a diferença, uma contratação que fez a diferença na defesa do Atlético, que foi uma das mais vazadas aí nessa Série B, desde que ele chegou, então passou a tomar menos gols. Carlos Terán, que deve ser aí também uma peça fundamental para 2026. E atendendo pedidos do Papito, tá? Que depois da vitória contra o Goiás decidiu fazer um pronunciamento ao invés da coletiva pós-jogo que normalmente acontece e pediu, né? Fez um discurso forte ali necessário para a torcida se fechar com o time, falando muito de união, de fazer a festa, afinal precisa ganhar agora contra o Volta Redonda dentro de casa, e a torcida atendeu o pedido, tá? Segundo o clube, já a expectativa é de mais de 40 mil pessoas presentes na Arena da Baixada. Vai ser uma festa linda, maravilhosa, porque a gente sabe, né, que a torcida sempre atende ao pedido do clube. Inclusive a torcida esteve essa Série B inteira lá do clube, mesmo por tudo que a gente passou, fazendo festas lindas ali. E agora, né, vai ter a chance de transformar a Arena de volta no Caldeirão, a fortaleza que o Atlético tem de jogar junto, levar o time junto para essa vitória, nem que seja no grito. E para esse jogo, inclusive, se você gosta de brincar com a gente lá na KTO, kto.bet.br, gente, tem odds super legais para você fazer a festa no estádio, quem sabe comemorar mais ainda, né, conseguindo uma graninha extra, quem sabe apostando. E lembrando, gente, né, apostem com consciência, é só para brincar, para maiores de 18 anos, sempre com responsabilidade. E para isso eu vou trazer 3 odds que a gente separou para vocês super interessantes, tá? A primeira combinação é de Atlético vence sem sofrer gols e Kevin Viveiros marca. A odd está 4,50. Na segunda combinação, a vitória do Atlético, Kevin Viveiros para marcar, ambos times não marcam em mais de 2,5 gols na partida, a odd está 8. E por fim, a última combinação, presta atenção nessa, tá? Vitória do Atlético no intervalo, Kevin Viveiros, primeiro jogador a marcar, mais de 5,5 cartões, mais de 9,5 escanteios e ambos os times não marcam, tudo isso dando uma odd de 29. Aproveita lá, se você quiser aproveitar uma dessas odds que a gente trouxe para vocês, fazer a sua combinação, vai lá, aposta e quem sabe você sai feliz com a vitória do Furacão e também com um dinheirinho extra. É isso por enquanto, Sextou fica por aqui e, gente, este sábado, você que vai para a Arena, faça a maior festa que você puder. A Tretes vai estar lá com a nossa jornada, vamos ter o pós-jogo também, eu vejo vocês durante a jornada inteira. E que seja aí um momento lindo, que a Arena volte a ser o Caldeirão que sempre foi, e o Atlético se aproveite disso, encaminhe aí a vitória, encaminhe cada vez mais o seu acesso para a Série A. Até mais!